Pessoal, eu sei da agonia que é quando você descobre um nódulo de tireoide, que você não tem o conhecimento da doença e alguém fala para você, não precisa fazer nada não. E aí fica aquele eco, né? Mas é só isso, não precisa fazer nada não. E você fica naquele loop de pensamento, mas não tem uma forma de tratar. Por quê? Porque o paciente ele não quer ficar com aquele caroço na tireoide dele, ele quer porque ele quer se livrar. E eu até entendo, porque o paciente ele quer uma coisa objetiva. Mas quando tu tem um carocinho na pele, um cisto, quando tu tem uma pinta na pele, tu não liga, né? Esse tu acompanha. Agora, quando é na tireoide, tu quer arrancar. Mas tem um motivo para isso. Fica aí que eu vou te explicar. Sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. Esse canal é destinado ao mundo da cirurgia e curiosidades da medicina. Pessoal, o nódulo de tireoide é algo extremamente comum. E é por esse motivo, pessoal, dele ser extremamente comum, que a gente não sai feito doido tomando conduta com tudo que é nódulo. Porque senão seria uma catástrofe, tanto de punção, tanto de cirurgia por causa de nódulo de tireoide. Já que a gente sabe que a maioria dos nódulos de tireoide nem vai crescer e caso cresça, vai crescer de uma forma muito lenta, muito vagarosa. Só que a questão aqui é a gente tratar o contexto psicológico do paciente, dele entender que aquele nódulo de tireoide, na imensa maioria das vezes, é benigno, com pouco potencial de se tornar maligno, e mesmo que por um acaso se tornasse maligno, a capacidade de matar aquele paciente é muito, muito, muito baixa. Só que ao passo que a gente sabe disso tudo, nós pensamos a seguinte coisa: se esse paciente não tem indicação de realizar a cirurgia, ele precisa fazer algum método para fazer esse nódulo sumir? Claro que não, seria um procedimento a mais, seria uma dor a mais, seria um incômodo a mais sem necessidade alguma. Principalmente se for um nódulo pequeno que não esteja trazendo transtorno para o paciente. Porque assim como o paciente acompanha uma mancha na pele, um carocinho na pele, um cisto, o mesmo pensamento lógico dele ter aquela convicção de que ele pode acompanhar aquele cisto que está na pele dele porque ele sabe que pode ser benigno, você tem que ter o mesmo padrão de acompanhamento do seu nódulo. E entender, pessoal, que você não vai nunca mais olhar para o seu nódulo, você vai embora e nunca mais vai voltar no médico. Existe um padrão de acompanhamento. Por quê? Porque quando você descobre um nódulo de tireoide, aquilo é como se você tivesse o início do namoro, vocês estão se conhecendo. E quando você me traz o ultrassom que eu vejo a primeira vez aquele nódulo, que ele tem 1 centímetro, 1,5 centímetros, a grande pergunta que vem na nossa cabeça é, se ele chegou a 1,5 centímetros, ele teve que começar de zero. Então ele cresceu 1,5 centímetros. Mas aí vem a próxima pergunta: ele cresceu esse 1,5 centímetros em quanto tempo? Em 1 ano? Em 5? Em 10? Em 20 anos? Em 30 anos? Eu não sei. E a pessoa se pergunta, mas ele não chegou a 1,5 centímetros, então ele vai embora crescendo. Não, não é assim. O nódulo ele pode crescer até 1 centímetro e parar de crescer. Pode crescer até 2 e parar de crescer. Isso não significa nada. E assim como na fase do namoro, os ultrassons que nós solicitamos para avaliar esse nódulo todo ano é justamente para avaliar a estabilidade desse nódulo. Ou seja, saber se ele é um nódulo confiável, que a gente pode levar um relacionamento duradouro, ou se ele é um nódulo danadinho que vive mudando, vive dando susto, vive querendo crescer, que aí a gente já fica com o olho mais aberto. Então, os ultrassons sequenciados é para a gente ter essa confiança, ter a noção se se trata de um nódulo estável ou não. Só que o paciente ele tem que ter a segurança de entender que fazer esse acompanhamento é seguro, mesmo que ele imagine que às vezes 1 ano é muito tempo, que ele tem medo do nódulo sair invadindo o corpo dele e pega ele de surpresa, porque isso não vai acontecer. Se um câncer chegasse a ser tão agressivo que num período de poucos meses ele invadisse o corpo todo da pessoa, nem que ele visse o início dessa invasão teria algum jeito, não faria diferença. Então, quando a gente tem um nódulo de tireoide, que a gente não tem indicação de realizar a punção, não tem indicação de realizar a cirurgia e apenas a indicação de fazer um acompanhamento, a gente levanta a mão para o céu, agradece e vai fazer o acompanhamento. Sem medidas extremas, sem medidas heróicas para destruir aquele nódulo, para retirar aquele nódulo simplesmente pelo fato de você não estar se sentindo bem pelo fato dele estar no seu pescoço, principalmente porque afeta muito a questão psicológica. Agora, por outro lado, nós temos que entender vários aspectos. Se você tem um nódulo que mesmo que ele tenha um aspecto benigno ou que você tenha feito a punção e ele tenha dado benigno, mas é um nódulo volumoso,
é um nódulo grande que está lhe incomodando, aí nós temos opções de destruir esse nódulo sem necessariamente realizar uma cirurgia, que aí entra a ablação do nódulo de tireoide. E o que é a ablação do nódulo de tireoide? Mas entende, ser humano, não é para te pegar um nódulo benigno de 1 centímetro que vai ficar quieto o resto da tua vida, se Deus quiser, e querer fazer uma ablação só porque tu não quer na tua tireoide. Quando você vai fazer a ablação do nódulo tireoidiano, ele tem que estar gerando sintomas, ou ele tem que ser grande, tem que estar tendo alteração estética que incomode aquele paciente. E aí a radioablação, como eu estou mostrando para vocês, é o quê? É tecnicamente uma agulha, e essa agulha ela dissipa uma energia térmica. É como se queimasse mesmo, tá, pessoal? Então essa liberação térmica é só na ponta dessa agulha, ou seja, ela dissipa aquela energia térmica de uma forma circular. Ela gera um tipo de queimadura no nódulo, gera uma necrose, que é tipo um apodrecimento dos tecidos, e aquele nódulo pela parte de dentro vai gerar um processo de cicatrização. E aí outra pessoa fala, mas tá aí um procedimento legal, que vai, queima, resolve tudo. Te acalma, ser humano. Tudo tem complicações. Por mais que seja um procedimento espetacular, com baixo risco de complicação, muito melhor do que a cirurgia, tem sim complicação, tem problema. Mesmo que seja algo maravilhoso, é algo que você vai sair da sua casa para fazer um procedimento cirúrgico, que se não teria necessidade de fazer, então por que fazer? Você entendeu? Então nós temos que economizar nossa exposição a procedimentos médicos. E a melhor forma de economizar esse tipo de exposição é não se submetendo a procedimentos que não tenham necessidade. E é por isso que ter um nódulo de tireoide que não tem indicação cirúrgica, que não tem indicação de punção, é uma maravilha. E aí a gente tem que acreditar no processo, lógico que tem que confiar, tem que ter um profissional que te passe boas informações para que você se sinta segura ou seguro de fazer esse acompanhamento sem deixar que o psicológico afete de forma negativa você. Porque não adianta eu tratar o corpo do paciente, ou seja, o nódulo está lá, bonitinho, está estável, mas do ponto de vista psicológico, aquela paciente está extremamente desestruturada, achando que pode morrer, que é um câncer, que ninguém está fazendo nada e que alguém está sendo relapso com a sua saúde. Vocês conseguiram entender? Então tudo é um peso, uma medida, mas isso está associado tanto à capacidade de entendimento do paciente, mas que para o paciente ter uma capacidade de entendimento, ele precisa de suporte, um bom profissional que lhe dê informações claras. Não adianta comunicação sem que um deles não entenda. Não adianta, você tem que ser claro no que você vai falar para aquele paciente. Informação de forma simples, efetiva, faz com que o paciente se torne mais confiante em fazer o acompanhamento. Sim, lembrando que acompanhamento não significa que não possa ter a necessidade de realizar uma punção ou realizar uma cirurgia posteriormente. Mas o que a gente sabe é que a chance de ocorrer isso é muito pequena. Por isso que a gente sempre lança a mão de fazer o acompanhamento quando a gente tem essa possibilidade. Justamente para livrar aquele paciente de um possível procedimento cirúrgico que seria desnecessário, mas ele não teve a paciência de aguardar e esperar. Esse conteúdo foi útil para você, minha bichinha? Se ele foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal, completamente gratuito. Eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um abraço, pessoal. Não esquece do Instagram. Fui!